tema desta mensagem é efeitos da reconciliação com Deus. É a quarta mensagem sobre reconciliação com Deus. As outras 3 mensagens estão disponíveis em nosso site. A palavra base para esta meditação que faremos está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 13 e até o 21, que diz assim: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos controla. Aleluia! O amor de Cristo nos controla, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que coisa linda, irmãos. De modo que de agora em diante, aleluia, de hoje em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Queridos irmãos, reconciliar-se com Deus é uma necessidade para todas as pessoas. Este apelo, esta súplica, este clamor que o apóstolo faz aqui nesta epístola, foi dirigida aos crentes da igreja de Corinto. Glória a Deus. A igreja de Deus que estava em Corinto, com os outros santos que estão em toda a Acaia. E Paulo escreve para estes santos, santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E Paulo escreve para eles e diz: eu suplico a vocês, reconciliem-se com Deus. Aleluia. Reconciliar-se com Deus é uma necessidade para todos. Avaliar o nosso nível presente de reconciliação com Deus é um exercício
que nós precisamos praticar. Eu acredito, irmãos, que todos nós, em algum momento da vida, nós já fomos assaltados pelas grandes perguntas da vida, do tipo: quem sou eu? Algumas pessoas ainda têm indagações existenciais. De onde vieram? Para onde vamos? Qual o propósito da minha vida? Às vezes as pessoas perguntam para nós: o que você pretende fazer? O que você pretende fazer? Evidentemente, irmãos, essas questões são importantes e são questões difíceis. Até que para a gente responder de onde viemos e para onde vamos, para nós conhecermos a palavra de Deus, é fácil. Mas quando chega o momento de nós respondermos: será que eu estou? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o propósito? Começa a ficar mais difícil. E nós precisamos encontrar essas respostas o mais cedo, o mais breve que nós pudermos. Porque Moisés, na sua oração no Salmo 90, versículo 9, ele diz que os nossos dias vão passando. Na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Um conto ligeiro. Não é um livro de muitas páginas. Todos que já tiveram crianças pequenas, sejam filhos, sobrinhos, netos, sabe que você conta uma historinha curta para a criança, ela conta novamente, conta outra vez, conta outra vez, conta outra vez. E você conta muitas vezes, e ela conta outra vez. E Moisés diz que a nossa vida, ela acaba-se como um conto ligeiro. Quando você se dá conta, já passou. Já passou. Há uma frase muito significativa de autor desconhecido da sabedoria oriental que diz assim: só passarei por este mundo uma vez, ou passarei por este mundo uma só vez. Assim, todas as boas ações que possa praticar e todas as gentilezas que possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento para fazê-las, não devo adiá-las, nem esquecer-me delas, pois não voltarei a passar por este caminho. Porém, queridos, o ponto mais importante da vida, o ponto central, o ponto nevrálgico é ter paz com Deus. Por favor, digam comigo: paz com Deus. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Porque a paz com Deus, ela faz que todas as coisas convirjam para o bem e a felicidade. Não somente o nosso bem e a nossa felicidade,
mas de todas as pessoas e de tudo o que estiver em nossa área de influência. E como ter esta paz que excede a todo entendimento, que é a paz com Deus, que é uma paz diferente. O próprio Jesus disse: eu vos dou a minha paz, eu vos dou a minha paz de modo diferente. Só há um modo, um único modo de ter paz com Deus, que é ser reconciliado com Ele por meio da morte de Cristo. E quando isso acontece, ocorre um fenômeno de grandes proporções, porque a preocupação é removida do centro da sua vida. Paz com Deus. Porque, queridos irmãos, houve um momento na história da humanidade em que a paz com Deus foi quebrada. Naquele evento conhecido como a queda, o ser humano foi separado de Deus. A intimidade, a comunhão, a comunicação que antes havia entre Adão, Eva e Deus, esses três, essa comunicação foi quebrada. E a partir ato consequente imediato, quando essa comunhão foi quebrada, o homem tornou-se uma pessoa preocupada. Preocupação. Imediatamente, eles olharam para si e viram que estavam nus. E a partir daí, a preocupação tornou-se algo que já vem no DNA do ser humano. E pela desobediência, irmãos, então, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e toda a humanidade caiu em pecado com eles, como está escrito em Romanos, capítulo 3 e versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus, não conseguem alcançar o padrão para desfrutar da glória de Deus. Só que mais do que isso, em outras palavras, o pecado tornou o ser humano uma espécie de inimigo de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, ou seja, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E a partir, irmãos, daquele momento, e por todo o tempo, nenhum homem e nenhuma mulher, por si só, buscaria a Deus. É uma situação tão trágica, a situação do ser humano em relação a Deus, que Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, faz uma radiografia, e ele retoma uma palavra dizendo, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só.
O homem, o ser humano, não seria capaz de raciocinar e reconciliar-se sozinho com Deus. Não há nenhum esforço, nenhum mérito, nenhuma justiça, nenhuma obra, nenhuma condição ética que nós possamos desenvolver e que isso nos credencie a desfrutar de comunhão com Deus, a falar com Deus, a comunicar-nos com Ele. Comunicação com Deus só mediante paz com Ele. E a paz com Deus, ela só pode ser restabelecida por meio do sangue de Jesus. Porque o sacrifício de Cristo trouxe a reconciliação do homem com Deus. E quando nós, em qualquer momento da vida, nos apropriamos do poder do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E esse estado de reconciliação, irmãos, ele nos leva a uma condição de paz, de pleno contentamento, porque ele resulta, primeiro, na convicção de que tudo está bem. Fale para a pessoa que está ao seu lado, tudo está bem. Tudo está bem. Deus está no controle. Diga para ela, Deus está no controle. Você pode ter paz. Tudo está bem. Ele está no controle. Segundo, na certeza de que por meio de Cristo a nossa condição mudou, de culpado para justo, de condenado para justificado, de merecedores do salário do pecado que é a morte, para participantes do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. E queridos, isso fica mais claro ainda quando Paulo escreve no capítulo 5, o versículo 11, que ele diz o seguinte: agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus. Podemos nos alegrar em Deus. Como é que a gente se alegra? Você sorri, você faz aquela cara de alegria. E Paulo está dizendo agora, nós podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ou seja, irmãos, por efeito da reconciliação, nós já estamos em paz com Deus. E por isso nós temos acesso à sua presença. Fale com Ele. Fale com Ele. Glória a Deus. As irmãs são muito peritas nisso, porque conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Deus deu essa capacidade para as mulheres. Às vezes ela está conversando com outro, mas está ouvindo o que a gente está falando. É verdade. Então você pode usufruir desta capacidade agora e fale com Deus. Fica ouvindo esta mensagem, falando com Ele. Aleluia. Podemos ir, temos acesso à sua presença. E Paulo está dizendo, olha, isso deve ser motivo de alegria. Queridos irmãos e irmãs, porque os efeitos da nossa reconciliação com Deus, primeiro, retroagem em relação ao nosso passado. Aleluia.
Eu creio que muitos de nós que estamos aqui daríamos tudo o que nós temos para que ninguém passasse um filme do nosso passado. O passado que nos condena. Já pensou? Todo mundo sentado aqui e passando aqui o filme do seu passado. Olha, irmãos, eu fico assim com o meu coração dolorido, porque no dia do juízo final, os pecados que não foram perdoados vão passar numa tela para todo mundo ver. Todo mundo vai ver no dia do juízo final, quando Deus julgar os segredos dos homens por meio do evangelho. Se você tem pecado e não quer passar vergonha lá no dia do juízo final, arrependa hoje. Não morra com esses pecados, porque vai passar para todo mundo ver. Olha, que cara de pau. Olha, pelo amor de Deus, as pessoas tampando. Não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Porém, a nossa reconciliação, ela retroage, glória a Deus, em relação ao nosso passado. Ninguém pode acusar você, nem pessoas, nem anjos, nem demônios, ninguém. Reconciliado, justificado com Cristo, os pecados foram retirados. Oh, aleluia. Que coisa maravilhosa, né? É por isso que Paulo falou, se alegrem, se alegrem em Deus. Mas os efeitos da reconciliação também, eles se projetam em relação ao nosso presente, aqui na terra. Glória a Deus. E os efeitos da reconciliação também definem ao nosso futuro. Como disse, com relação ao passado, porque fomos perdoados. Nós estamos limpos diante de Deus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ninguém. É Deus que os justifica. Glória a Deus. Aleluia. Satanás não pode te acusar de coisas que foram feitas lá no passado. Satanás não pode te acusar de pecados arrependidos, confessados e perdoados. Aleluia. Também, agora no presente, temos acesso à fé, à graça, à bondade, à misericórdia, à sabedoria de Deus. E por fim, quanto ao futuro, nós temos certeza, sabemos para onde vamos, sabemos o que vamos desfrutar. Temos a convicção de uma glória futura garantida. Se você morrer agora, você já entrará na presença do Senhor. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. E agora, irmãos, no texto que nós lemos, nós vamos retomar o versículo 18 do capítulo 5 de 2 Coríntios, onde Paulo diz que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Agora, eu entendi, nesta tarde eu tinha preparado esta mensagem ontem, mas estudando ela agora novamente à tarde, eu entendi pelo Espírito Santo que você pode medir o seu nível de paz com Deus. Tem um instrumento de precisão
para medir, para isso, que é o reconciliômetro. Alguém estudou química aqui? Ninguém? Filosofia? Ninguém? Nunca ouviram falar no reconciliômetro? É o que mede a nossa reconciliação com Deus. Reconciliômetro. É uma espécie de balança de 2 pratos. Deixa essa balança aí, irmão, por favor. De um lado dessa balança, você pode colocar as suas preocupações, os seus medos, os seus receios. E no outro prato da balança, você coloca a sua paz com Deus. Reconciliômetro. Aqui, você vai pesar, medir em peso, tanto o seu nível de preocupação, como também o seu nível de paz com Deus. Porque a reconciliação com Deus nos traz a paz de Deus. Quando eu estava escolhendo essa balança, eu olhei uma outra balança, que um prato estava para cima e o outro estava bem para baixo, porque um estava muito mais pesado do que o outro. E eu pergunto a você neste exato momento, para você, qual dos 2 lados está pesando mais? Agora eu gostaria de lhe falar uma coisa, que o Espírito Santo me falou depois que nós começamos este culto aqui, a esse respeito. Se o prato onde você colocou as suas preocupações estiver pesando mais, não entre em pânico, porque o Senhor não tem uma palavra de censura para você. A palavra que Ele tem para você é uma palavra de amor, é uma palavra de ajuda, porque Ele está dizendo a você: não temas, não tenha medo, eu te ajudo. Pode ser que ninguém não te ajude, mas eu te ajudo. Não tenha medo, eu te ajudo. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Do texto que nós lemos, irmãos, eu extraí 4 efeitos da reconciliação. Efeitos que são evidentes em nossas vidas a partir do momento em que nós vamos crescendo no nosso nível de reconciliação com Cristo. O primeiro efeito apontado está no versículo 14. Nós falamos sobre ele no domingo passado. Nós nos tornamos controlados pelo amor de Cristo. Eu posso ser controlado pelos meus conceitos, pelos meus preconceitos, pela ira, pela raiva, pelo ódio, pelos ciúmes, pela ganância, pelo orgulho, pela impaciência, pela ansiedade, por meus desejos pessoais e egocêntricos, pela minha comodidade, pelo meu conforto pessoal.
Eu posso também ser controlado pelo meu coração, pelo meu temperamento, pelo meu raciocínio, pelo meu conhecimento, pela minha cultura, pela minha lógica, pela razão e pelos meus direitos. Agora aqui Paulo está dizendo que após a nossa reconciliação com Deus, o amor de Cristo nos controla. Aleluia. Ele está dizendo que o amor de Cristo prevalecia sobre as suas sensações, sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos. E ele era controlado pelo amor de Cristo. Que coisa linda. Aleluia. Vamos aumentar o nosso nível, irmãos, de reconciliação com Deus, para que nós sejamos 100% controlados pelo amor de Cristo. O segundo efeito da reconciliação é o seguinte: não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este versículo, irmãos, ele é extremamente importante para nós entendermos o que significa, o que é um homem ou uma mulher que morreu e ressuscitou com Cristo. Eu até falei já para os irmãos que nós somos bons para entender a parte da morte de Cristo naquilo que diz respeito a nós. Porém, esse texto do apóstolo é um texto abrangente. Ele fala em todos aqueles, e não somente nós. Porque aqueles que nós achamos que eles não merecem ser perdoados, Jesus morreu por eles. Glória a Deus. Aqueles que nós classificamos, esse não tem mais jeito, Jesus morreu por ele. E ele morreu? Paulo fala aqui a razão. E agora se aplica a nós, para que não mais vivêssemos para nós mesmos, mas para que vivêssemos para Ele. Voltemos ao texto para fixação. Um método que o Espírito Santo usa, e desde o Antigo Testamento, é o método da repetição. Lá quando orientou como os pais orientariam seus filhos, e os avós os seus netos, a Bíblia fala, use a repetição. Use a repetição. Mas eu já falei 1000 vezes com essa menina, fale 1100. Fale 2000. Porque a Bíblia manda usar a repetição. Então você que é filho, você que é filha, não fique agastado, porque seu pai repete, sua mãe repete, a mesma coisa é para repetir. É para repetir. Fala com ele quando ele for almoçar, mas fala com ele também quando ele se levantar da mesa. E fala com ele quando ele estiver na cama. E fala também quando ele se levantar de manhã. É repetição. É repetição. Mas eu não fiz nada. Mas a Bíblia está mandando repetir. Mas já me falou. Mas a Bíblia está mandando repetir a repetição. E Paulo falou, eu não me importo. Até na igreja eu não me importo de falar a mesma coisa. Eu falo mesmo a mesma coisa várias vezes. Porque isso não é pesado para mim. E é segurança para vós, disse o apóstolo São Paulo.
Então vamos usar esse método e vamos reler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, que diz que ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, aqueles que recebem a nova vida, já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gostaria, irmãos, de retomar aquela premissa, porque nós somos bons para cantar Jesus morreu por mim, e nós investimos muito da nossa vida espiritual para nós mesmos, quando a proposta do Calvário é que aquele que recebeu a nova vida não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Porém, vamos ser transparentes. A realidade é que quase por cento das nossas orações são voltadas para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abençoe a nossa família e abençoe os nossos amigos com os quais nós temos, e até irmãos com os quais nós temos mais amizade e mais afinidade. São orações que dizem respeito ao nosso conforto pessoal, à nossa saúde, ao nosso emprego, aos nossos negócios, ao bem-estar da nossa família e ao bem-estar de algumas outras poucas pessoas com as quais nós temos algum tipo de afinidade ou algum tipo de amizade. Eu creio que o Espírito Santo está nos aclarando nesta noite que esse modo de viver significa um sacrifício, ou melhor, um desprezo ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, porque Ele morreu para muito mais do que isso. Ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça a vida, mas tenha a vida eterna. E a partir daí, não viva mais para si mesmo, mas passe a viver para Ele. Vamos inculcar esta palavra, 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, aqueles que recebem a nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu pensei em algumas perguntas de diagnóstico. A primeira é: onde você, e eu também, está vivendo para si mesmo? Você é o centro de convergência de sua vida? Onde você está vivendo para si mesmo? Em seus relacionamentos? Em seu casamento? Em sua família? Em seu trabalho? Em sua vida nesta igreja? Em suas emoções? Onde eu estou vivendo para mim mesmo? E quanto ao egoísmo, você é egoísta com o seu tempo, ou com o seu dinheiro, ou com qualquer outra coisa? E do outro lado, eu também posso me perguntar: onde eu estou vivendo para Cristo? E eu pergunto a você: onde você está vivendo para Cristo? Eu pensei, irmãos, em algumas considerações que podem nos ajudar nessa autoanálise. E eu pensei em algumas perguntas também que podem nos ajudar nesta autoanálise. Onde eu estou vivendo para Cristo? A primeira diz respeito
a crianças. Porque, como os irmãos sabem, há uma relação muito estreita entre Jesus e crianças. Então, nós podemos pensar em algumas perguntas. Uma delas: quantos orfanatos e abrigos para crianças existem aqui na cidade de Campinas? Quantos? Quantos deles já foram visitados por você? Qual tem sido a sua contribuição para que eles existam? Você já levou um pacote de açúcar de 5 quilos em algum deles? Ou uma caixa de leite? Ou um pacote de arroz? Uma outra pergunta: será que existem casas suficientes para todas as crianças que precisam de um lar substituto porque ficaram órfãos, ou porque seus pais estão presos, ou porque estão em situação de risco? E quanto à adoção, quantas crianças estão na fila para serem adotadas aqui em Campinas? Quantas? Eu vou falar uma coisa para os irmãos, e tenho certeza de que não é uma surpresa para nenhum de nós, de um lado, mas do outro lado, se nós pensarmos estatisticamente, nós vamos ficar surpresos, porque o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indica que da população de Campinas, 273.812 pessoas afirmam que são cristãs evangélicas. E 636.703 pessoas, elas declaram que são cristãos católicos. Você pode colorir isso daqui para nós, por favor? A soma de cristãos católicos e cristãos evangélicos dá 910.515 pessoas. Pode colorir os cristãos católicos, porque eles também são cristãos. 910 mil. Pode colorir o 910 mil, por favor. 515 pessoas. Então, nós perguntamos: por que não existem casas suficientes para abrigar crianças e adolescentes que não têm para onde ir aqui na cidade de Campinas? Se quase 1 milhão de pessoas dão testemunho público que são cristãs, e se elas estão respondendo para o recenseador do IBGE que são cristãs, estão dando testemunho público, e espera-se que elas estão cumprindo os princípios do reino de Deus. Nós estamos falando, irmãos, de praticamente 1 milhão de pessoas que se autodeclaram cristãs evangélicas e cristãs católicas. E a resposta a essa pergunta, por quê, é muito simples. É porque o povo cristão, o povo de Deus, tanto os cristãos evangélicos como os cristãos católicos, eles estão mergulhados no dom gratuito de Deus, estão mergulhados na graça, estão satisfeitos com a salvação e, se possível,
a salvação dos mais próximos, dos parentes. Até que nós ficamos mais preocupados. Ai, meu Deus, se meu parente morrer e foi para o inferno, ai, 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 ai. Os parentes, os amigos mais chegados, e no mais, tudo vai muito bem, obrigado, vamos deixar rolar. Com a graça do Senhor, vamos louvar, vamos cantar, vamos adorar, vamos aplaudir, vamos louvar. E tudo vai se mantendo assim. E Senhor, livrai-nos do mal, amém. Será que nós vivemos para nós mesmos? Será que nós somos tudo sobre o nosso conforto, a nossa agenda, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, a nossa Netflix, a nossa Net TV por assinatura, a nossa igreja, a nossa família, os nossos animais de estimação, os nossos amigos? Será que nós estamos dispostos, não teoricamente, mas será que nós estamos dispostos na prática a dar essas coisas, a compartilhar essas coisas, a abrir mão dessas coisas para viver para aqueles pelos quais Cristo morreu e ressuscitou? Será que estamos dispostos? Na prática, teoricamente é uma coisa, agora na prática é outra coisa. Na prática é outra coisa. Na prática é contabilidade. Quanto nós gastamos com Netflix, com Net TV, com gato de estimação, com os nossos cachorrinhos de estimação, o nosso passarinho de estimação. Será que nós estamos vivendo para nós mesmos? Ou estamos vivendo para aquele que por nós morreu e ressuscitou, e para aqueles pelos quais ele morreu e ressuscitou? Em Tiago, irmãos, capítulo 1, 27, está escrito o seguinte: a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Obviamente, órfãos e viúvas estão mencionados aqui de maneira exemplificativa, mas nós devemos entender que todos os pobres, os necessitados, os aflitos, formam parte desta grande e verdadeira religião que deve receber a nossa atenção, a nossa compaixão, o nosso carinho e o nosso amor. E no capítulo 25 de Mateus, o Senhor Jesus diz que dentre os parâmetros que ele vai se basear para julgar as pessoas no último dia, o grande e terrível dia do juízo final, aquele que eu falei, daquele telão enorme, que será a maior reunião de todos os tempos, vai estar todo mundo lá. Vai estar todo mundo lá. Os salvos vão descer do céu para ir para lá. Vai estar todo mundo lá. Um dos parâmetros será a avaliação do comportamento das pessoas quanto aos pobres, aos doentes e aos estrangeiros. E agora nós temos muitos estrangeiros aqui no Brasil, sim ou não? Temos muitos estrangeiros aqui no Brasil que são os refugiados.
Vocês sabem, né? Todos sabem que nós temos muitos estrangeiros aqui no Brasil, que são os refugiados. Antigamente, os estrangeiros que tinham aqui no Brasil era tudo gente de boa situação financeira, porque vieram para o Brasil lá no século tal, e trabalharam duro aqui e enriqueceram. Os japoneses, os italianos, os portugueses. Mas agora não. Agora nós temos esses aqui que Jesus falou. Eles vieram para cá. Tem aos montes. E também os presos. Os presos. Aqui Jesus não está falando de prisões emocionais ou prisões espirituais para fazer libertação. Isso aí é muito fácil. Fazer libertação de presos que estão presos em prisões espirituais ou em prisões emocionais, porque nós invocamos o nome do Senhor Jesus e há poder no nome de Jesus. Aqui está falando de pessoas que cometeram crimes, de pessoas que e estão presas, estão confinadas em cadeias, em penitenciárias, em prisões de segurança máxima. E é incrível a atitude que a pessoa teve em relação aos presidiários será levada em consideração. Isso está em Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Quando Jesus disse assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de glória, da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o fizestes, não o fizestes a mim? E irão estes para o tormento, mas os justos para a vida eterna. Tem um ponto de interrogação ali. A proposta, irmãos, é que quando nós fazemos a escolha de viver como Jesus quer, por efeito da nossa reconciliação com Deus em Cristo, nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele, e por Ele, e para aqueles pelos quais Ele morreu e ressuscitou. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10,
e versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Também, em Romanos, capítulo 11 e versículo 36, nos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, queridos irmãos, este é o segundo efeito da reconciliação, da nossa reconciliação com Deus em Cristo. É que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele e por Ele e para aqueles pelos quais Ele morreu e ressuscitou. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Nós temos também, eu vou só mencionar para os irmãos, o terceiro efeito da reconciliação, que é: nós nos tornamos uma nova criação. Com base no versículo 16, que diz: de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo, até Cristo desta forma, porque pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, Paulo está falando agora, já não o consideramos mais. Paulo está dizendo: quando eu olho para um irmão, eu não avalio humano. Portanto, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se novo. Glória a Deus. E o quarto efeito da reconciliação, que é a outorga de uma autoridade espiritual muito grande. Glória a Deus. Que é o ministério da reconciliação. É o quarto efeito da reconciliação. Dá-se a outorga do ministério da reconciliação. Aleluia! E quando você abre a sua boca, em qualquer situação, começa a sair poder da sua boca. É dinamite, é poder. Aleluia! Quando você fala, é como se Deus falasse. As suas palavras, elas saem com o poder de implantar a paz, de desfazer a inimizade, de remover diferenças. Glória a Deus! Oh, aleluia! E Paulo diz: olha, tudo isso provém de Deus. Aleluia, que em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo. Aleluia, que privilégio. Por favor, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Você também que está conosco em casa, por favor, faça o mesmo. Para este momento de oração. Glória a Deus. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor preparou tudo de uma maneira tão funcional, tão descomplicada, tão prática, que nós, Senhor, apesar das nossas deficiências, pecados, problemas, nós podemos entender com uma clareza, como o sol do meio-dia, sem nenhuma sombra, sem nenhuma dúvida, porque o Espírito Santo torna isso tão compreensível,
tão acessível e tão fácil. Aleluia. Queremos te agradecer por este cuidado com seres humanos, dentre os quais nós estamos incluídos, para que novamente houvesse, Senhor, esta comunhão, esta amizade contigo, esta comunicação, esta proximidade. Oh, aleluia! Para que nós possamos falar contigo, olhar para ti, sentir o teu toque, sentir a tua presença, sentir o teu calor, sentir o teu olhar. Aleluia. Só de o Senhor olhar para nós, nós já ficamos calmos. Só do Senhor olhar para nós, nós já nos sentimos salvos. Nós nos sentimos perdoados. Nós nos sentimos abençoados. Nós nos sentimos amados, protegidos, cuidados. Aleluia. Nós somos curados com teu olhar. Nós somos guiados pelos teus olhos. Ó Senhor. E foi o Senhor que tomou a iniciativa de realizar isso. Aleluia. Jamais passaria pelas nossas cabeças fazer isso. E com a dimensão tão grande, que nós não podemos descrever com simples palavras, porque no nosso vernáculo não existem palavras suficientes para que nós possamos descrever tanto amor, tanta compaixão, tanta misericórdia, tanta graça, tanta bondade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor escolheu este dia tão importante para marcar uma nova estação em nossas vidas, um novo tempo. Oh, aleluia. O Senhor resolveu colocar um marco neste dia 1º de outubro. Aleluia. Nessa nova estação, porque é o Senhor quem controla o tempo e as estações, para que nós possamos começar, Senhor, essa nova estação em nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia. As trevas são dissipadas, e agora, Senhor, esta luz tão maravilhosa está brilhando, noite e dia. Andaremos nesta luz maravilhosa, noite e dia, Senhor, por efeito da obra do teu santo Filho Jesus na cruz do Calvário, mediante a qual o Senhor nos reconciliou consigo, e depois o Senhor nos deu o Espírito Santo para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E o Senhor tem nos dado a tua palavra, e o Senhor tem provido a igreja para que nós estejamos plantados nela e possamos crescer em fé, em conhecimento, em graça. Obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento tão especial em nossas vidas. Tão especial para o nosso passado, mas tão especial para o nosso presente e tão especial para o nosso futuro. Graças te damos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Haja o que houver, não olhe para trás. Não olhe para trás. Para trás ficaram as ameaças. Para trás ficaram as acusações. Para trás ficaram as preocupações. Não olhe para trás. Diga para a pessoa que está ao seu lado: irmão,
Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Oh, aleluia. Olhando para frente. Lá na frente está Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele começa e ele conclui. Autor e consumador. Aleluia. Não olhe para trás. Atrás estão as acusações, as ameaças, as palavras malignas, a vergonha. Agora você olha para frente. Começa uma nova etapa. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pode começar devagar. Comece caminhando, porque logo você estará correndo e depois você estará voando. Aleluia. Não importa se você está fraco, se você está caído, se você está deitado, se você está sentado, se você está paralisado, pode começar a caminhar, porque os seus passos vão sendo fortalecidos e aumentados. Daqui a pouco você está correndo e depois você estará voando com asas como águias. Oh, aleluia! São os fracos que serão fortalecidos e começarão a voar com asas como que de águias. Oh, aleluia! Aleluia!